aliado de Lula, homem de confiança de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, acaba de trair ele. E tem a ver com o impeachment de Alexandre de Moraes. Falando em senadores, gente, tem informações de bastidores que já tem senadores que estão falando que vão assinar no momento certo. Portanto, ao que tudo indica, o impeachment vai sair. Vale lembrar que ainda faltam 5. Mas, gente, 5 é pouco, né? Se vocês pensarem que começou com 18 e já está em 36, olha, dobrou de tamanho. Então, realmente, esse impeachment vai avançar. E lá no Congresso brasileiro, os senadores já estão mexendo seus pauzinhos para que realmente Rodrigo Pacheco paute imediatamente esse pedido de impeachment. Integrantes da oposição ameaçam travar a regulamentação da reforma tributária para pressionar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a pautar o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. A conclusão do tema é prioridade para o governo Lula neste ano. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, declarou que Pacheco será cobrado diariamente para dar andamento ao pedido de cassação entregue por deputados e senadores no início dessa semana. Em pronunciamento no plenário nesta quarta-feira, o senador Magno Malta declarou que Alexandre de Moraes tem agido de forma arbitrária. O mundo inteiro tomou conhecimento. Dia 7 de setembro agora, o povo estava na rua sem medo para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, nós temos que fazer isso em todo o Brasil. Nós temos que fazer isso em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. Fora Moraes! Pois é, Consta, a gente trouxe no começo dessa semana, então, o grupo de deputados e parlamentares, que entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e agora eles estão estudando, discutindo formas para pressionar Pacheco a pelo menos dar sequência a esse pedido, a debater no plenário do Senado esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Há algumas alternativas jurídicas, algumas manobras regimentais, como obstrução da pauta, enfim, para tentar aí pressionar o presidente do Senado. Vamos ver o que vai resultar. Na contagem aí já tem pelo menos 36, senadores dispostos a seguir adiante com isso. É a pauta prioritária do país hoje. Nós precisamos resgatar o mínimo, algum resquício de Estado de Direito no nosso país. O Supremo não pode virar um agente político escancarado, agindo de forma ilegal dessa maneira. Isso é incompatível com qualquer coisa que mereça o nome democracia. Então, eu sou a favor de que o país pare para forçar isso. Agora, se a oposição está ameaçando com obstrução da pauta, por exemplo, na reforma tributária, aí é aquilo que os americanos chamam de win-win situation, ou seja, é ganho-ganho, porque essa reforma é um lixo, essa reforma visa a aumentar os tributos, não resolve a questão da complexidade, muito menos da magnitude da carga tributária no nosso país. Um país que tem impostos escandinavos e serviços africanos. Então, melhor ainda, ameaçar com esse instrumento. Quer dizer, já devia tentar fazer o máximo possível e obstruir essa reforma que é uma porcaria para o país. Agora, condicionando ainda mais a essa pauta prioritária de levar adiante o impeachment, o pedido de impeachment robusto, embasado do ministro Alexandre de Moraes, melhor ainda. Só que a gente sabe que o senador Rodrigo Pacheco vem tergiversando, rolando lero, tentando ganhar tempo, fingir que vai analisar de forma jurídica. Ninguém acredita nisso. Todo mundo sabe que ele está, até aqui, se mostrando cúmplice do STF, lembrando sempre que o ministro Alexandre não age sozinho. Então, os crimes cometidos estão aí expostos em praça pública. O pedido de impeachment tem até o intuito de fazer aquilo que o Alexandre de Moraes faz com todo mundo, ter acesso ao telefone do ministro. Vocês imaginem só o que sairia do telefone do ministro, imaginando, com base naquilo que veio da Vaza Toga, as conversas dos seus assessores já revelam um linguajar de máfia, coisa de jagunço. Imagina o que viria aí do capo.
O Silvio, acerta aí a oposição em travar a pauta, inclusive essa discussão da regulamentação da reforma tributária que ficou aí para o segundo semestre, para tentar, de alguma forma, pressionar Rodrigo Pacheco, analisar esse pedido. Não é nem analisar, né? Fazer a leitura na sessão seguinte, para aí sim instalar uma comissão, enfim, tem um passo a passo bastante longo. Pois é, acerta, Paula, porque é papel da oposição. A oposição está ouvindo as ruas, está ouvindo, sobretudo, aquelas pessoas que foram à Avenida Paulista no 7 de setembro, aquelas pessoas que estão angustiadas e indignadas com as arbitrariedades cometidas no Brasil, com o cerceamento da liberdade constitucional, essa sim, redigida de forma muito clara na Carta de 1988, com a conduta do ministro Alexandre de Moraes, que não se afastou dos inquéritos tentaculares e sigilosos que conduz mais de uma dezena, mesmo sendo vítima, sendo investigador, sendo julgador, sendo o policial, sendo o acusador, cumprindo o papel do parquê, do Ministério Público, no caso da Procuradoria-Geral da República, mesmo tendo processos que correm sem que ele seja o juiz de direito, porque são pessoas, são imputados sem prerrogativa de foro, são pessoas que estão indignadas e, de alguma forma, uma parcela, talvez 36, como o Rodrigo trouxe agora, estejam ouvindo o que as ruas estão falando. Talvez sejam esses aqueles que estão conectados com a sua base eleitoral, preocupados em cumprir o seu dever constitucional, preocupados em honrar o voto que recebeu, preocupados em 2026 em seguir a trajetória política. Aqueles de esquerda do PT que cumprem a cartilha da esquerda, da crueldade, os perdoados que não perdoam, esses você pode deixar de lado que são irremediáveis. Mas a pergunta que fica é, o que passa na cabeça dos indecisos? Como é que alguém pode estar indeciso numa hora dessa? Ou você entende que houve uma ilegalidade, uma arbitrariedade, aliás, é um pronome indefinido equivocado nessa hora, né? O número também está errado. Houve arbitrariedades, houve ilegalidades ou não houve? Tome uma posição, responda para a sociedade. Você não foi eleito para ser vaca de presépio, você foi eleito para representar uma parcela significativa e o senador representa um Estado. É muito voto. Então, é disso que se trata. É o senador entender que ou ele é a favor ou ele é contra. Não adianta ser morno. Estou indeciso em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Será que não basta tudo que nós estamos vivendo em 5 anos, que é a data do inquérito que fez aniversário, o 4781? O restante que se discute aqui, Paula, como você trouxe, é se cabe ou não ao Rodrigo Pacheco receber, conforme diz o regimento, e isso é pacificado, regimento interno do Senado, ou como alguns juristas dizem, que há uma brecha na Lei 1079 de 1950, precisamente no artigo 44, que fala que cabe à mesa diretora, mas isso foi começou a ser redigido na Constituição de 1946, foi adaptado depois a uma nova carta. Há brecha, não há brecha? Não sabemos. Se o Rodrigo Pacheco vai cumprir o seu papel ou não, tampouco sabemos, provavelmente não. Ele foi colocado neste posto para cumprir essa função para este consórcio posto. Mas a pergunta que fica é, e eu vou insistir nisso daqui para frente, o que é que passa na cabeça de um senador indeciso numa hora dessas? Bom, Piotr e Augusto também vão comentar esse assunto. Vamos lá, só para lembrar, o Silvio fez menção a tudo que um senador tem que pensar nessa hora para parar de dizer que está indeciso. Porque aqueles, como o Silvio fez menção, o grupo que segue a cartilha do PT, bom, são irremediáveis. Também não dá para salvar essa gente, né? No juízo final, como fez menção Augusto, vão ficar na porta. Mas vamos lá, as 5 hipóteses que um ministro do STF pode ser destituído do cargo. Está na lei. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa. Bom, nós temos um monte, neste caso especialmente, em que ele é tudo. Exercer atividade político-partidária. Né? Vamos lá. Ser patentemente decidioso, agir com negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Lembra do caso do Clezão? Havia um entendimento da PGR, ficou parado lá por muito tempo e o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou.
O Clérison da Cunha morreu sob tutela do Estado. Alguém precisa responder por aquilo. Bom, que se faça uma investigação. O Senado vai descobrir quem é o culpado. O Senado, o Congresso Nacional, é o fiscal dos poderes. Neste caso do Supremo, é exatamente o Senado. Mais que isso, vários casos de advogados que não tiveram acesso aos autos lá, nesses inquéritos insuportavelmente longos. E mais que isso, secretos, sigilosos. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Bom, nós vimos aí várias coisas que merecem investigação. Os ministros, ou melhor, os senadores vão dizer que estão indecisos depois de tudo isso, com todas as evidências que estão aí, ou tá bom, se você considera que não deve, então diga claramente que não deve. Agora, em cima do muro não cabe. Não cabe. Neste caso não, porque isso é de conhecimento público. Você pode decidir o que você quiser e depois responda para a sua consciência e para o seu eleitor. Mas dizer que não sabe o que fazer, bom, aí já é outra coisa, é outro interesse e que fique claro também. Menos o de representar o seu cidadão, o seu eleitor. Augusto, só fazendo aqui um esclarecimento, o Silvio lembrou da Lei 10.079, de 1950, teve uma DPF, uma ação direta de preceito fundamental, que foi analisada pelo STF e que reconheceu que a Lei 10.079 foi parcialmente reconhecida pela Constituição Federal. Só não foram os artigos 23, parágrafo 1º, 4º e 5º, artigo 80, primeira parte, e o artigo 81. Os demais artigos foram, sim, recepcionados pela Constituição de 1988, Augusto, e falo isso de novo para bater nessa tecla da questão de quem é a pessoa legitimada para dar o juízo de admissibilidade de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Convencionou-se ser o presidente do Senado, presidente da mesa. Segundo o regimento interno. Do Senado não diz que expressamente. Então, Paula, mas existe, e isso é pacificado em Brasília, que até pelo ineditismo não temos, nunca foi aberto um precedente dessa monta. No caso da Câmara dos Deputados, por exemplo, o regimento determina que quem abre é o presidente da Câmara dos Deputados. Aconteceu com Fernando Collor e aconteceu com Dilma Rousseff, no Eduardo Cunha, todo mundo que tem uma memória mais recente. No caso do Senado, o entendimento pacificado, em setembro do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça reuniu juristas, ministros de cortes superiores do Supremo Tribunal de Justiça, ex-presidentes da mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, e houve ali, inclusive, o próprio Esperidião Amin, Paula, eu vou abrir aqui o arquivo, porque eu consultei isso para escrever o meu artigo da Revista Oeste, que sai neste final de semana. Mas eu vou abrindo aqui, enquanto isso, fez um voto ali, mas uma fala muito simbólica nesse sentido, que ele disse, olha, há uma discrepância, porque a Constituição, ela não há uma referência constitucional clara. Portanto, não se pode seguir à risca. O entendimento é que deve-se seguir o regimento do Senado e da Câmara. Isso está pacificado. Portanto, é preciso uma reforma em tudo isso. Então, a decisão cabe ao presidente da mesa do Senado, Rodrigo Pacheco. Alguns juristas argumentam para lá, para cá. Claro, como eu até citei o Mozart Viana no caso da Câmara, foi o mais longevo secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados e que brincava. Assessorou todos os presidentes da Câmara com maestria. Dizia, no regimento cabe tudo, você tira da cartola qualquer coisa. Então, é possível ter este argumento. Olha, a mesa pode receber por maioria dos seus integrantes. Daí o Lazier Martins sacou aquele PRS 11 em 2019, que não foi votado, justamente para tentar resolver esse impasse. Deixar expresso que se o presidente da mesa diretora, Rodrigo Pacheco, de turno, mas poderia ser outro, não deliberar em 15 dias, a maioria dos integrantes, basta que seja a maioria, mais um, pode decidir, mas isso não foi votado, não foi adiante. Isso é um tema do ano passado, de setembro do ano passado. Então, há juristas defendendo uma tese aqui, uma tese ali, tudo é possível, mas é pacificado segundo o regimento do Senado. A gente também não pode vender ilusões para as pessoas. Cabe a decisão ao Rodrigo Pacheco. É por isso que eu digo que é fundamental que seja criado imediatamente um comitê, uma comissão de anistia, para coordenar
as pressões de coordenar a luta pela anistia. A anistia de 1979, ela não começou a ser discutida naquele ano. Por volta de 1975, 76, uma mulher militante chamada Terezinha Zerbini lançou a ideia da anistia num momento em que isso parecia altamente improvável, não era nem assunto. Quando ela criou a comissão da anistia, eu participei durante um tempo da comissão de anistia, era um grupo de pessoas lançando uma ideia num ambiente inteiramente diverso do que vivemos agora. Naquele momento, a gente vivia a ditadura do AI-5, não se falava em anistia. O presidente Geisel falava em abertura lenta, gradual e segura. Lenta, gradual e segura. A anistia, até se tornar ampla, geral e irrestrita, ela foi crescendo e depende da pressão popular ou da adesão popular. As mexidas, o Silvio tem razão, ele descreveu qual é o rito. Mexidas são comuns, você faz quando você tem o domínio. Ali você até corrige, mas já está claro que é um absurdo deixar nas mãos de um homem essa decisão. Ou, por muito menos, o Renan Calheiros e o Ricardo Lewandowski decidiram que a Dilma, já que ela não conseguiria nem um emprego de merendeira, palavras do Lewandowski, e é possível que ele estivesse certo. Se ela perdesse o emprego, fatiaram o impeachment e ela manteve os direitos políticos, o que permitiu que ela disputasse a eleição em Minas e perdesse para o Rodrigo Pacheco. Se você tiver um movimento muito grande, só olha que a partir de agora não é o presidente que decide, não, o Senado decide. Mudar as coisas em situação de crise é da vida brasileira. Né? Repita-se, em 7 dias o Brasil se tornou parlamentarista para resolver uma crise. 7 dias. Ninguém sabia direito o que era aquilo. Parlamentarismo foi a solução encontrada para o momento. Agora, eu acho que tem de haver um comitê de anistia para começar a discutir a abrangência, e tem que pressionar. O que os deputados, o que os parlamentares têm de deixar claríssimo é o seguinte: eles fazem as leis. Eles cumpre ao Senado julgar o impeachment de um ministro do Supremo. E eles têm que se mostrar no rosto dizendo: eu topo. Isso é novidade. A primeira vez que se falou isso aí abertamente foi agora, 7 de setembro. Ninguém falava nada. Sim. Em fevereiro, ninguém abriu a boca. Agora existe uma campanha, ela precisa ser organizada, porque ela é necessariamente suprapartidária. O que é urgente? Tirar da cadeia esse pessoal, ou retirar as tornozeleiras eletrônicas desse pessoal do 8 de janeiro. Isso não pode esperar mais. Anular esses decretos ilegais. Isso aí ainda não é anistia, mas você já tem de começar a pressionar. É importante que os donos do poder percebam que eles estão na defensiva. Na defensiva. Porque os jornalistas estatizados, é sobre eles que eu vou escrever essa semana, eles estão trabalhando duro para justificar o emprego. Não é mole, eles estão tendo de provar que não aconteceu nada de bom para o Bolsonaro, para a direita, nessa manifestação. Foi menor que a anterior, não tiveram coragem de acrescentar nenhuma palavra de ordem. Como não? Como não? Falaram abertamente: queremos o afastamento do Alexandre de Moraes, queremos o impeachment, queremos a anistia. Aí começou uma campanha que deve ser organizada. Ela será vitoriosa em poucos meses? Não necessariamente, mas temos de aprender com a história. Se a Terezinha Zerbini não tivesse começado o movimento pela anistia em 75, ela demoraria mais. Olhem esta notícia que deixou Luiz Inácio Lula da Silva do PT
furioso. Ele está se sentindo traído? Vale lembrar que ele é assim, com Alexandre de Moraes e também com o STF. Praticamente quem lidera tudo não é nem o Lula. É eles, né? Do STF. E olhem esta notícia. Com certeza, perante Lula, isso é uma traição. Até mesmo porque é alguém totalmente ligado a ele. Impeachment de Alexandre de Moraes ganha apoio de vice-líder do governo Lula no Senado. A coisa tá ficando bem séria. O senador Jorge Cajuru, um dos vice-líderes do governo Lula no Senado, confirmou seu apoio ao pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O processo foi protocolado nesta semana pela oposição, mas ainda aguarda a deliberação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cajuru, que está entre os 36 senadores que publicamente defendem a saída de Moraes, relembrou que foi o primeiro a solicitar o impeachment do ministro em 2021. Agora é que os demais senadores decidiram copiar minha decisão. Fecham aspas, afirmou o parlamentar. O curioso disso tudo é que ele é vice-líder do governo Lula. Como vocês podem ver, nem a esquerda está mais suportando esses abusos do ministro Alexandre de Moraes. O pedido, considerado o maior da história pelos apoiadores, recebeu mais de 150 assinaturas de deputados e o respaldo de mais de 1 milhão de pessoas através de apoio eletrônico. Além de Cajuru, outros senadores de partidos da base governista, como União Brasil, PP, MDB, PSD e Republicanos, do Centrão, também assinaram o requerimento. A decisão de dar andamento ao processo está nas mãos de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a quem cabe analisar o pedido de impeachment. Como a gente pode perceber, está andando a passos larguíssimos esse pedido de impeachment. E foi o que eu disse para vocês no começo, né? Lá nos bastidores já está dizendo que tem a quantidade certa, até mais, mas só no momento certo que eles vão assinar. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que sai ou não sai o impeachment? Até mesmo aqueles da base do governo estão a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Até mesmo porque isso tem causado repercussão internacional. E agora não é mais só questão de direita ou esquerda. É isso aqui, gente. Isso aqui a gente sabe que rege o mundo. Estão mexendo com muito dinheiro, com todos esses abusos, mandos e desmandos do ministro Alexandre de Moraes, principalmente em relação ao bloqueio do X e também sobre o uso de VPN. Então, eu acredito que saia. E vocês acreditam que sai ou não sai?